Eu estou procedente de uma família aristocrata judaica. Meus avós eram muito ortodoxos, mas meu pai não é tanto. E antes da guerra, estudava. Quando a guerra começou, eu tinha 14 anos. E a guerra surpreendeu. Com o início da guerra, tudo mudou. Não somente para mim, mas para todos os judeus que habitavam a nossa cidade. Éramos uma família, meus pais e 4 filhos. Eu era a filha mais velha, na época com 9 anos. Meu pai tinha uma loja de tecidos e nós vivíamos uma vida de classe média, não muito alta, mas não faltava nada em casa, que eu me lembro. Morávamos numa casa dos meus avós, que eram 4 lojas na frente para a rua e 2 moradias atrás. Nós ocupávamos uma moradia e meus avós a outra. Eu me lembro como criança, eu me lembro de dias felizes, de tempos felizes. Na escola, principalmente na escola, eu estava muito bem, tirava notas boas e era feliz. Meus irmãozinhos, um irmão 1 ano mais novo que eu e 2 gêmeos, na época com 4 anos. Era isso que eu lembro da minha infância feliz. Mas quando os alemães ocuparam a nossa cidade, tudo mudou. Ich bin stolz darauf, dass Sie alle Zentrum Os alemães, depois de alguns dias, eles ocuparam a nossa cidade e começaram logo com as atrocidades, com a perseguição aos judeus. O judeu não podia andar na rua, era espancado, era morto, como em todas as outras cidades e outros lugares. A nossa casa, durante o bombardeio, foi queimada. Como também a rua, todo o bairro sofreu muito de bombardeio e com bombas incendiárias, e nós perdemos a nossa casa. Meu pai correu depressa e juntou algumas roupas, alguns utensílios e jogou num porão que nós tínhamos, e com a esperança que lá ia se salvar. E realmente as coisas se salvaram lá no porão, mas fomos roubados e não sobrou nada daquilo. Nós morávamos de favor na casa da minha avó, que era num outro bairro, justamente um bairro onde tinha atividades de soldados, e lá eles não bombardearam, eles só bombardearam muito o centro da cidade e o nosso bairro, que também era
próximo do centro. Sie haben das Recht, ein eigenes Leben zu beanspruchen, genauso wie jedes andere Volk. Wenn die Demokratien aber die Überzeugung sein sollten, fomos despejados das nossas casas num bairro mais miserável da nossa cidade. Foi erguido um gueto da qual todos os judeus deveriam ser mudados. No gueto, condições eram insuportáveis. Num quarto moraram várias famílias sem qualquer condições de higiene. As rações que recebemos no primeiro ano não chegavam até 500 calorias por dia. Todos os judeus foram marcados com a estrela de Davi amarela no tórax e nas costas. O gueto foi cercado com arame farpado, ninguém podia sair. No primeiro ano, no gueto, morreram mais que 20.000 pessoas de fome e de frio. De frio nos desmontávamos soalhos, móveis para se aquecer. Eu não estive no campo de concentração porque da nossa região, a ocupada, a Ucrânia, aquela região, os alemães não mandavam para campo de concentração. Eles matavam lá mesmo, em cada cidade, em cada aldeia, em cada lugar. Tem valas comuns onde os alemães matavam. Na nossa cidade, os alemães mataram em vala comum 25.658 pessoas e ainda mais, porque essas foram as pessoas que eles registraram, mas eles mataram outros que foram encontrando nas aldeias, em casas de camponeses, ou judeus escondidos nas florestas, como a minha família. Do outro gueto as condições melhoraram em aspas, porque os alemães, para ter suas produções, instalaram no gueto fábricas, seus uniformes, utensílios e armamentos, e todos, inclusive desde 10 anos de idade até 65 anos, foram obrigados a trabalhar 12 horas por dia, 7 horas por semana, recebendo uma rala sopa por dia, e mortalidade no gueto era enorme. Então, em 1942, as autoridades alemãs exigiram da liderança do gueto entregar-lhe 20.000 pessoas, principalmente crianças
e inaptos para trabalhar, ninguém se apresentou. Então decretaram estado de sítio no gueto. Todas as rações de comida foram suspensas e para se alimentar nós descascávamos cascas das árvores e colhemos grama para se alimentar desta forma. E durante 8 dias eles chegavam quarteirão por quarteirão, casa por casa, mandavam todo mundo descer e, a seu prazer, escolhiam crianças, adultos, umas pessoas frágeis, levando-os caminhões para lugar desconhecido, que soubemos que se tratava Chełmno, situado 60 quilômetros de Varsóvia, onde esperávamos caminhões fechados, como caminhões de mudança. Quando comportas dos caminhões eram fechadas, os gás de escapamento eram conduzidos dentro da carroceria e o trajeto, que demorava mais ou menos 12 minutos até as valas comuns, era suficiente para que todos chegassem asfixiados. E assim, o tempo foi até outono de 1944, quando o gueto foi liquidado, levaram todas as pessoas para Auschwitz e lá, quando descarregados dos vagões fechados, passavam as seleções desfilando à frente do famigerado Mengele, que só mexendo dedão direita ou esquerda enviava as pessoas ou para câmaras de gás ou para trabalhos forçados. Neste dia, despedi-me da minha mãe, que nunca mais voltei a vê-la, e uma mulher que estava junto contou que ela foi selecionada para a câmara de gás e eu fui a campo de Auschwitz, onde passei 2 semanas. Do campo chegavam diretores das fábricas alemãs, escolhiam prisioneiros para trabalhos forçados em suas fábricas na Alemanha. Eu fui para Braunschweig, onde trabalhei na fábrica de Bissingwerke, fábrica que produzia diferenciais e caixas de câmbio. A minha família, nós fugimos da aldeia onde nós estávamos por causa que soubemos que os alemães estavam tirando as pessoas do gueto de Lutsk, da minha cidade, e estavam mandando para valas comuns e matando lá. Então a minha família, minha mãe e meus irmãozinhos e eu, minha tia, também com os filhos dela, porque os homens já foram levados, já foram mortos. Meu pai foi levado para trabalhar, mas foi morto no mesmo dia. Então nós fugimos para a floresta e ficamos lá na floresta escondidos, passando fome, frio. E eu, como eu era a mais velha das crianças, eu saía da floresta para esmolar alguma comida nas aldeias. Eu esmolava a comida e trazia de noite, andava de noite pela floresta, carregando um balde de água e algumas coisas que consegui,
obter dos camponeses, às vezes umas batatas, às vezes um pedaço de pão, e assim a minha família sofria, passava fome, mas estavam vivos. Eu nunca tive medo de andar na floresta de noite, não tive medo de bichos, mas só de gente. Só tinha medo de encontrar pessoas que me delatassem para os alemães. Assim passaram-se meses. A minha mãe e a minha tia não podiam sair da floresta porque seriam reconhecidas, mas criança estava mais fácil de fugir e mais difícil de reconhecer. Eu, menina, saía e carregava as coisas, trazia para minha mãe. Uma vez eu fui também a uma aldeia e cheguei lá, bati na porta de uma casa. Uma senhora jovem atendeu. Ela atendeu, não xingou como os outros xingavam e gritavam. Ela não xingou, ela não gritou. Ela me levou para dentro de casa, me deu comida e preparou para mim comida para levar para a floresta. Eu estava muito feliz, porque eu estava maltrapilha, cheia de suja, cheia de piolhos, porque nós não tínhamos nada para se lavar, para trocar a roupa, com as mesmas roupas que nós estávamos meses atrás, nós continuamos. Então, mas ela não achou, os outros tiveram nojo de mim, mas ela não, ela me mandou entrar dentro da casa dela, e depois que eu comi, depois que ela preparou para mim comida para levar para a floresta, ela me disse: se você quiser, você pode ficar aqui trabalhando para mim. Era uma coisa inédita. Ninguém podia imaginar uma coisa dessas, de ser chamado para trabalhar na casa dos camponeses, porque ninguém queria judeu dentro de casa. E também os alemães castigavam muito as pessoas que deixavam entrar nas casas ou ficavam escondidos nas casas deles. Então, quando ela me falou isso, era uma coisa inédita. Eu disse, lógico que eu gostaria de ficar, gostaria muito de ficar, mas a minha família depende daquilo que eu trago para comer. Se eu não trouxer comida, eles vão morrer de fome, porque são crianças pequenas e a minha mãe não pode sair da floresta que vai ser capturada. Minha tia também. Eram 7 crianças e 2 mulheres adultas e mais um casal de pessoas que vieram, que se juntaram a nós. Eu estava tão contente, eu estava andando, era domingo à tarde, tardinha, eu estava indo para a floresta, aí eu ouvi gritos e choro e tiros. Eu pensei, isso não tem nada a ver comigo, com a minha família, porque nós tínhamos cavado um buraco grande, um tipo de bunker coberto com galhos, com folhas, e lá a gente ficava dentro, sentada dentro. Então eu pensei, os meus estão escondidos no bunker e nenhum alemão vai encontrá-los.
Assim eu pensei comigo e fui andando. Quando eu cheguei perto, eu vi que era assim comigo. Eu vi de longe soldados de farda verde alemã e também milícia, polícia ucraniana de farda azul marinho, todos lá perto dos meus. Eu tropecei e caí. Eles com certeza ouviram algum barulho e começaram a atirar na minha direção, mas as balas não me pegaram. Eu acho que desmaiei e não sei o que aconteceu mais. Mas quando eu acordei, já era noite, eu fui vê-los. Estavam todos mortos. Todos. Minha mãe com meus irmãozinhos, minha tia com os filhos dela e o outro casal também, todos mortos. Chorei muito, olhei para cada um deles e não tinha mais nada para fazer, não estavam precisando mais da minha ajuda. E assim eu saí chorando, corri pela floresta, chorando, e cheguei até a casa dessa senhora polonesa que me acolheu. E trabalhar mesmo eu não sabia, eu era criança em casa, nunca trabalhei. E com o tempo ficou uma amizade muito boa entre nós duas. E ela gostava de mim, eu gostava dela, gostava do menino dela, era uma criança. Quando eu cheguei lá, era uma criança de 8 meses. Depois ele foi crescendo e eu acompanhei o desenvolvimento dele. Cuidei da casa dela, cuidei da criação que ela tinha. E ela trabalhava, ela costurava, era uma costureira. O marido dela foi voluntário no exército soviético, combatendo os alemães. E por isso que ela estava assim com raiva dos alemães e ela me acolheu. Naquela época, as forças aliadas cruzavam já as fronteiras da Alemanha e nós estávamos evacuados de um campo para outro campo e foi libertado pesando 28 quilos, doente com escorbuti, disenteria com sangue e tuberculose dupla. Passei depois cerca de 1 ano nos hospitais aliados e, milagrosamente, sarei-me de todas essas doenças. Eu fiquei na casa dessa senhora que chamava Stefânia. Fiquei na casa dela até que a região foi libertada dos alemães. Mas eu tinha família aqui no Brasil. E a minha tia sempre escrevia que queria me conhecer, que queria que eu viesse para o Brasil. Como homem livre, cheguei ao Brasil, onde recomecei minha nova vida. Conheço a Miriam, minha esposa, que também soube do nazismo, mas de uma outra maneira. Depois eu conheci meu marido e depois de 4 meses nós noivamos e outros 4 casamos. Tivemos 2 filhos e estamos aqui. Que tem meu marido, meu filho, a esposa dele e a minha filha.
Aqui o meu Jaques com o filho dele, com o nosso neto. Aqui foi num jantar que eu ofereci quando ele fez 60 anos. Graças a Deus, o marido maravilhoso que eu tenho, formamos uma família e aos poucos fomos progredindo e graças a Deus tudo correu bem. Mas enquanto estou vivo, vou continuar junto com Miriam para conscientizar novas gerações.